Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, dia 8 de maio de 2026. Horário: 4h10 da madrugada. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor interventor pela segunda vez no evento Guerra Atômica Nuclear, onde todas as tropas do Ministério da Guerra, Comando Sur, Exército, Marinha e Aeronáutica de 30 nações, já estamos com a inserção ao combate do narcotráfico na República Federativa do Brasil. Todos os cartéis localizados na América Central, na América do Sul e no Caribe são alvos da frota composta por estratégia global ao combate do narcotráfico mundial. Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai permanecer preso nos Estados Unidos da América. Ele não retorna para o Brasil. E vários membros da sua comitiva também permanecerão nos Estados Unidos da América, procedendo com suas delações premiadas por participar do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla e também da Guarda Revolucionária do Irã. Eles venderam urânio enriquecido para os terroristas globais da Europa, da América Central, da América do Sul e do Irã. Então, nós já estamos posicionados para este combate de guerra atômica nuclear. Estamos informando ao ministro Mussi, ao general filha da puta, que conduz a membresia do Alexandre de Moraes, dono do Master, e também os conglomerados financeiros do Soros, Banco Itaú, Bradesco, que são do Soros. Também outras empresas que manipulam capital e estão inseridas no arcabouço financeiro da República Federativa do Brasil. 39 ministérios, partidos políticos, Senado Federal, todos os senadores, todos os deputados federais. O Brasil está no interstício supraconstitucional de 15 anos, onde ele será monitorado e administrado pela Junta Militar do Exército, Marinha e Aeronáutica brasileiro e os Estados Unidos da América. Já estamos na interseção supraconstitucional. Estamos já para erradicar o narcotráfico global estabelecido em 27 estados e 5.070 municípios. Governadores, prefeitos
Todos já investigados vão poder fazer sua delação premiada e permanecer no cargo. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 2199-742-0789. Por favor, nos ajudem, que temos contas a pagar, telefone, internet. Agradecemos a todos, povo brasileiro que eu amo muito. Fiquem com Yahoo Shalom Merushalayim. Ele os ama e eu também. Muito bom dia. Hoje, dia 8 de maio de 2026. Horário 4h10 da madrugada. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor, interventor pela segunda vez no evento Guerra Atômica Nuclear, onde todas as tropas do Ministério da Guerra, Comando Sur, Exército, Marinha e Aeronáutica de 30 nações, já estamos com a inserção ao combate do narcotráfico na República Federativa do Brasil. Todos os cartéis localizados na América Central, na América do Sul e no Caribe são alvos da frota composta por estratégia global ao combate do narcotráfico mundial. Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai permanecer preso nos Estados Unidos da América. Ele não retorna para o Brasil. E vários membros da sua comitiva também permanecerão nos Estados Unidos da América, procedendo com suas delações premiadas por participar do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla e também da Guarda Revolucionária do Irã. Eles venderam urânio enriquecido para os terroristas globais da Europa, da América Central, da América do Sul e do Irã. Então, nós já estamos posicionados para este combate de guerra atômica nuclear. Estamos informando ao ministro Mussi, ao general filha da puta, que conduz a membresia do Alexandre de Moraes, dono do Master, e também os conglomerados financeiros do Soros, Banco Itaú, Bradesco, que são do Soros. Também outras empresas que manipulam capital e estão inseridas no arcabouço financeiro da República Federativa do Brasil. 39 ministérios, partidos políticos, Senado Federal, todos os senadores, todos os deputados federais. O Brasil está no interstício supraconstitucional de 15 anos, onde ele será monitorado e administrado pela Junta Militar do Exército, Marinha e Aeronáutica brasileiro e os Estados Unidos da América. Já estamos na interseção supraconstitucional. Estamos já para erradicar o narcotráfico global estabelecido em 27 estados e 5.070 municípios. Governadores, prefeitos, todos já investigados, vão poder fazer sua delação premiada e permanecer no cargo. Meu Pix
é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 2199-742-0789. Por favor, nos ajudem, que temos contas a pagar, telefone, internet. Agradecemos a todos, povo brasileiro que eu amo muito. Fiquem com Yahu Shalom Merushalayim. Ele os ama e eu também. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. O cara acabou de fazer uma jogada de mestre, um checkmate. Me desculpa, galera. Ele pegou todo mundo de surpresa, tá todo mundo chocado. Quando ele obriga o Alcolumbre a fazer uma sessão conjunta, ou seja, do Congresso, automaticamente o Alcolumbre teria que dar abertura à CPMI do Banco Master e colocar para votar os vetos do Lula, que inclusive é a dosimetria. Ele deu a rasteira e puxou o tapete de todo o sistema. Escuta aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu um prazo de 2 dias para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, formalize a prorrogação da comissão mista que investiga a fraude nos descontos de aposentados e pensionistas do INSS. A assessoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que ele ainda não foi comunicado e que vai aguardar uma avaliação da advocacia do Senado. O fato é que, se em 48 horas Alcolumbre não fizer a leitura do requerimento, a CPI estará prorrogada automaticamente. A situação é a seguinte, CPMI do Banco Master é uma CPMI que vai para cima do próprio Alcolumbre, ele vai ser obrigado pelo regimento a dar abertura a ela. Ou ele não faz a sessão e automaticamente, com sessão ou não, a CPMI vai ser prorrogada. Alô. Alô, governador Silva Barbosa? Tudo bem? O ministro Marmendes gostaria de falar com o senhor, posso transferi-lo? Positivo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Alô? Ilustre ministro. Governador, que confusão é essa? Barbaridade, ministro. É uma loucura, viu? Que coisa, eu estou sabendo isso agora. É, uma decisão aí do TOF, eu acho que ele pediram do Blairo, né? Uhum. E junto com o Blairo mandaram aí, meio de outros, uma delação desse Júnior aqui, desse Ararate, sabe? Uhum. Não, as coisas, assim, que nem uma busca e apreensão assim, que o TOF determinou em casa, não tem nem sentido. Diz que é um dinheiro que eu peguei na campanha para 2010. E que eu não sei o que é, que eu vou ter que olhar no processo, viu, ministro? E não tem, graças a Deus, não tem nada aqui que levaram, a não ser uma arma com registro vencido, que eu achava que vencia porte, registro não. Então a única coisa, mais nada. Uma loucura, viu? Que loucura. É. Que loucura. Eu estou indo para o TSE, vou conversar com o Toffoli. Eu não sei o que é, foi embasado nisso aí que ele falou, que o cara que falou, agora eu não conheço, eu vou ter que ir agora, o advogado está aí na manhã aí, fazer, pegar a cópia, o que é esse dinheiro que ele fala aí, próximo de 4 milhões, que eu teria feito para campanha, que ele teria dado para o Éder, pagar umas coisas, eu não sei o que é isso. E é com isso que fizeram a busca e apreensão aqui em casa. Meu Deus do céu. É. Que absurdo. Eu vou lá, depois se for o caso a gente conversa. Tá bom então, ministro. Obrigado pela atenção. Um abraço aí de solidariedade. Obrigado, ministro. Fique bem informado com o canal Políticas da Hora. Deixe o seu like e se inscreva no canal.
Olá Brasil e a todos vocês que estão nos acompanhando, este é o canal Rota da Notícia. Se você quer informação de qualidade, opinião sincera, tudo baseado em fatos reais, você encontra só aqui no seu canal. Urgente, corre, corre, já entra em desespero. O Planalto está de portas fechadas porque acaba de acontecer com Luiz Inácio Lula da Silva, depois daquela reunião que Lula foi esculachado por Donald Trump, agora vem o checkmate. Trump não deixou Lula embarcar para o Brasil. Isso mesmo, Lula está preso neste exato momento tentando voltar para o Brasil. E nós vamos destrinchar tudo e atualizar conforme for saindo as notícias. Pessoal, eles não esperavam que isso pudesse acontecer. O desespero é grande. Em meio a tudo isso, parece que Trump envia militares para o Brasil. O presidente Lula ainda não percebeu, mas está sendo cercado por Donald Trump e precisa tomar cuidado com o que fala. Minha gente amiga, não tem jeito, se o país não faz a lição de casa, Trump está mostrando que não tem preguiça de fazer, inclusive trabalho dos outros. A Venezuela, por exemplo, é um país de ditadores, presos políticos e miséria. Trump foi lá e resolveu. O Irã é um lugar onde a fé é distorcida para garantir poder e dinheiro, onde mulheres que traem o marido são apedrejadas e ficam até 5 anos presas por não usarem véu. Trump foi lá e fez alguma coisa antes que eles criassem mais bomba atômica. A América Latina não está levando a sério o perigo do tráfico. Trump já está pondo as mãos nessa questão. E entendam, ele é o homem mais poderoso do mundo. Só discurso de soberania não resolve mais. Ou você se alia ao seu inimigo, ou então ele vai aniquilar você. Trump não quer mais saber de ter o Brasil como grande fornecedor de drogas, onde líderes do tráfico saem pela porta da frente de presídios. Pois é, pessoal, é por isso que Donald Trump não deu trela para Luiz Inácio Lula da Silva na reunião de hoje. Por isso que Trump colocou Lula para correr. Acabou a patifaria, acabou para Luiz Inácio Lula da Silva e militares americanos já estão autorizados a vir ao Brasil. Contra o próprio Lula. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Isso acontece em meio de uma operação militar onde militares americanos acabam de desembarcar no Brasil. Sabe em que momento? No momento em que eles querem classificar o Brasil, ou melhor, facções do Brasil, como organizações terroristas, tendo assim um salvo-conduto para poder atuar aqui dentro do Brasil. O clima está tenso. E isso também se dá no momento em que o Congresso norte-americano acaba de soltar um relatório inteiro dizendo que existem bases militares chinesas no Brasil. Pessoal, tudo isso Lula teve que explicar para Donald Trump, porém, sem argumentos, ele acabou se dando mal. Lula foi expulso. Trump ficou irritado e colocou o petista para correr. Após agora todas estas informações contra o petista vir a público, Trump não deixou o petista retornar. O que vai ser do petista? Será que ele vai conseguir voltar para o Brasil? Ou será que é um trâmite migratório? Ou realmente Trump está agindo contra o Lula? A gente precisa entender um pouquinho mais o que está acontecendo nessa situação do Maduro. Teve lá com o Maduro uma audiência, primeira audiência, depois de 80 dias preso. Primeira audiência, ele apareceu abatido, apareceu fraco. O juiz cravou 2 derrotas porque a defesa pediu anulação do processo falando que ele é perseguido. O juiz deu lavagem de dinheiro, envolvimento com narcotráfico, tráfico de drogas, enfim. Deu uma vasta gama de crimes que o Maduro vai responder. A mesma coisa vai acontecer com Lula. Também estava utilizando o dinheiro do pagador de impostos da Venezuela para poder fazer a sua defesa com advogados caríssimos, e o juiz agora não quer aceitar isso porque ele não é reconhecido como presidente eleito da Venezuela. Mas aí vai além, agora a gente continua para outro ponto.
E o efeito de tudo isso para toda a América Latina? E o efeito de tudo isso para o Foro de São Paulo? Pois é, tem uma matéria... Se vocês não sabem, pessoal, Lula está no comando do Foro de São Paulo. E militares já começam a desembarcar no Brasil. Que dessa vez a pressão do Trump está maior e o Trump já passou aqui, né, uma relação de militares num evento que está acontecendo na República das Bananas, com 20 países, a maioria de direita, pressionando Lula. Sim. Pessoal, Lula agora não tem mais saída. O petista não sabe mais o que fazer. Entrou numa enrascada lá nos Estados Unidos. Pensou que sairia na melhor? Não. Agora ele está desesperado. E Alexandre de Moraes, que deve ser afastado imediatamente após novo escândalo. Caso em pé, senta. Olha isso aí. Veja só, a Polícia Federal descobriu que não tem nada no nome da mulher de Moraes. Não existe nenhuma menção do nome dela. Mas sabe o que foi que a Polícia Federal descobriu? Quer saber? Pela análise da Polícia Federal, a mulher de Moraes era simplesmente uma laranja. Era ele que movia todo o negócio, era ele que conversava tudo, que tratava negociações. Olha só o que ele fazia. Veja, presta atenção. Segundo a Polícia Federal, ele tirava print das conversas e fotografia, ou coisa assim parecida, imagem, e mandava para Volcar. Trata negócio. Depois ele apagava. Por isso que a Polícia Federal encontrou mensagens apagadas no telefone de Volcar. Ele era que tratava tudo e não a mulher. O detalhe é, esse moço não pode ficar ainda no exercício da sua função no STF, meu amigo. Não tem a menor condição. Para falar a verdade, com todo o respeito que eu tenho para a família de Moraes, que era culpada de ter o chefe da família com esse índole, com esse caráter, a família não é culpada. Então, com todo respeito, eu digo, Moraes tem que ser preso preventivamente para... É isso mesmo, pessoal. Depois de novas denúncias, novas informações chegarem, o que resta para Alexandre de Moraes é a prisão. É o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje, Brasil. Se você não é inscrito em nosso canal, peço por favor, por gentileza, já se inscreva. Deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas, além de você, possam ficar muito bem informados. Tenham todos vocês um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima. Então agora, vamos lá, nos meus 20 minutos. Esse tema é extremamente desafiador. O título ficou grande, o nosso jornalista puxou a orelha, mas tem que conectar as coisas. Nós não podemos deixar a questão do Banco Master virar uma vitrine, um bode expiatório e não falar do sistema da dívida, não falar da grande financiarização que está tomando conta, dominando a economia no mundo inteiro, não é? Então, o desafio é falar tudo isso. Primeiro, esse fenômeno da financiarização, ele é um fenômeno mundial, não é um privilégio do Brasil. Ele tem provocado uma valorização artificial do capital, o capital se valorizando por ele mesmo, sem contrapartida em geração de riqueza, renda, emprego, trabalho, não é? Produção real. Então, é uma coisa que parece fictícia, mas ele está presente, ele não é fictício, ele é muito real, não é? E está presente, está mudando a nossa vida. Como é que ele opera? Como é que surgiu a financiarização? Não é? Ela opera a partir do relaxamento das regras de controle, da desregulamentação. Então, gera uma liberdade que possibilita a criação dos produtos financeiros, possibilita a criação de instituições financeiras virtuais, com plataformas exclusivamente online, como as fintechs, os bancos digitais.
não é? E arquiteturas financeiras complexas, como nós vimos na securitização, na auditoria da dívida da Grécia, como nós vimos na auditoria lá em Belo Horizonte, na PBH Ativos S.A., a mesma arquitetura, o mesmo desenho que desvia recursos públicos antes que eles cheguem aos cofres públicos. Desvia no meio do caminho, ainda na rede bancária. A mesma arquitetura que nós identificamos na Grécia, identificamos aqui no Brasil, em estados e municípios. Está em São Paulo também, viu, Antônio Carlos? Estado de São Paulo tem securitização. Então, o que isso aí possibilita? Uma movimentação de capital especulativo, questionáveis contratos de swap, operados, inclusive, pelo Banco Central, tudo sigiloso, elevada remessa de lucros ao exterior. A financiarização está ligada a tudo isso. E, junto com tudo isso, o que acontece? A valorização artificial do capital. É um conjunto perfeito, imagina, cria produto financeiro, instituição online, liberdade de movimentação de capital, ausência de regras, e tudo isso brindado, não é blindado, não é brindado, com brinde, com o relaxamento da fiscalização por parte do Banco Central, o que ficou escancarado no caso Master, né? Então, o Banco Central, além de não exercer corretamente seu papel fiscalizador, ainda opera por ele mesmo mecanismos financeiros, como o swap, a Bolsa Banqueiro, os juros exorbitantes, sem justificativa. Essa operação toda gera proliferação de esquemas financeiros escandalosos, com danos à economia real produtiva, provocando desindustrialização, perdas sociais, concentração de renda, atraso socioeconômico e ambiental. Né? É um prato perfeito para esse dano que só favorece o setor financeiro. E aí, quem comanda esse jogo todo, que está presente no mundo inteiro, com toda essa armação? Isso não é acaso. Não foi por acaso que houve desregulamentação, que foram criadas as instituições virtuais, as arquiteturas financeiras complexas. Isso não é acaso, não. Isso é muito bem projetado. E tem uma cabeça por trás de tudo isso. Não é? É uma estrutura. A cabeça é o BIS, o chamado Banco Central dos Bancos Centrais, que foi criado para ser um banco de compensações internacionais, mas, na verdade, ele atua como um representante dos interesses do setor financeiro. Fica lá na Basileia, na Suíça, e de lá dita as regras. Vocês já podem ter visto nos jornais regras de Basileia, não é? E que regras são essas? Várias ordens que vão ser cumpridas por seus braços. FMI, em relação ao setor financeiro, Banco Mundial, em relação a empréstimos, aparentemente muito simpáticos, né? E o BID também. E, principalmente, os bancos centrais. Dessa forma, essas regras elas vão atingindo uma capilarização e chega a todos os países. Só que a grande parte dos países não dá a menor bola para isso. A China debocha, por exemplo, de ajustes fiscais e dessas coisas que o BIS estabelece como regras. O Brasil ajoelha para essas regras. Obedece tanto que o seu ex-presidente Roberto Campos Neto virou diretor-presidente de uma das comissões do BIS. O Campos Neto agora tem um cargo lá no BIS, de tão obediente que ele foi. Então, essa correia de transmissão dessas regras se dá e atinge o mundo inteiro. O pontapé inicial que eu considero, a partir dos estudos, né, que a gente tem feito, da financiarização, a gente considera o pontapé inicial lá com o fim da paridade dólar-ouro. Quando ninguém ainda tinha percebido o que era financiarização, não se falava nisso.
Mas quando acaba a paridade do dólar com o ouro e o dólar passa a ser uma moeda sem lastro, e o Banco Central norte-americano, privado, sempre foi privado, emite dólares à vontade e passa a seduzir países em desenvolvimento, todos aqui da América Latina, por exemplo, outros da África e outros países também, mas todos da América Latina embarcaram nisso. No endividamento, com taxas aparentemente baixas, mas eram aqueles mesmos bancos privados que comandam o Banco Central americano, eram os credores. Isso está muito explicado naquele livro Confissões de um Assassino Econômico, não é novo, do John Perkins. Está muito bem explicado essa trama da emissão de dólares à vontade a partir da quebra da paridade e o incentivo ao endividamento, com taxas de juros aparentemente baixas. Só que depois aqueles mesmos bancos, o que fizeram? Passaram aquelas taxas Prime e LIBOR de 4% a 6% para mais de 20% e geraram a crise da dívida da década de 80. Aí a crise da dívida da década de 80 permite a entrada do FMI. A nossa primeira carta de intenções é de 1983. E o que o FMI manda fazer? Aquela dívida gigante, dívida externa naquela época, gigante por conta da multiplicação pela taxa de juros, que chegou a 20% no final da década de 70, o FMI manda o Banco Central assumir o papel de devedor de todas as dívidas públicas e privadas. As dívidas privadas eram a maior parte, os maiores devedores eram os bancos. Porque lá atrás, a partir de uma resolução do Banco Central, os bancos podiam endividar lá fora à vontade e trazer o dinheiro para emprestar aqui dentro. Então, eles pegavam dinheiro lá fora, juro baixo, emprestavam aqui a juro alto, ganhavam rios de dinheiro, e depois, quando veio a crise, a dívida deixou de ser dívida de banco, passou a ser dívida pública, a cargo do Banco Central. Sistema da dívida, gente, dívida sem contrapartida. Então, essa situação toda, a gente chega na década de 90, aí sim, uma aceleração brutal da financiarização, já com estudos acadêmicos e colocando a desregulamentação financeira, que já estava indo de vento em polpa. Aqueles acordos todos do Banco Central, que ele assinou e assumiu dívidas privadas, foram transformados em títulos, papéis, no Plano Brady na década de 90, lá em Luxemburgo, numa operação completamente secreta. Esse é um exemplo de financiarização que atinge o Brasil. Outro exemplo é a explosão da dívida interna. Também dívida em títulos, em papéis. Não é? Por causa de transformação daquela dívida externa completamente questionável, ilegal, em dívida interna. E olha que lá na década de 90, início do Plano Real, dívida interna pagava quase 50% de juros ao ano. Imaginem. E o escândalo dos precatórios nos estados e municípios, bolsa banqueira operada pelo Banco Central, securitização de créditos públicos, isso tudo foi vindo. Ó, né? E a securitização está presente lá de trás. Privatização, aqui no Brasil, na década de 90, várias delas foram feitas através de securitização. Tá? Então, essa financiarização, compreender esse organograma de como a financiarização chega e se infiltra nos mecanismos aqui é muito importante. Para dar exemplos mais concretos ainda, mais próximos ainda da maioria das pessoas que estão aqui, também de quem nos acompanha online. Todo mundo está lutando aí contra essa tentativa de privatização do Banco Central através da PEC 65. Né? É uma luta que não é só dos servidores do Banco Central, não, viu, gente? É de todos nós. Porque essa PEC 65 é um absurdo.
que está lá textualmente no relatório do senador do senador Plínio Valério. E a gente tem que lembrar quem é Plínio Valério. É aquele que falou que queria enforcar a ministra Marina Silva. Olha quem é o autor desse relatório. O que está lá no relatório dele? Essa PEC 65 está em linha com os códigos de transparência do FMI e com as diretrizes de governança do Banco de Compensações Internacionais, BIS. O BIS não aparecia em documentos assim. Agora já está aparecendo, não dá para esconder mais. Tá? De onde vem? Então, a PEC 65 não surge de nenhum debate aqui dentro do Brasil, não. É ordem do BIS. O Banco Central tem que ser privado para continuar fazendo o que faz, com garantia de Constituição, viu? Querem botar a PEC, significa que vão colocar essa autonomia lá no texto constitucional. E outra, reforma administrativa, o folheto está aí nessa pasta que vocês receberam. A Auditoria Cidadã pesquisou. Aquele relatório do deputado Pedro Paulo e da equipe lá daquele grupo, mais de 500 páginas, em nota de rodapé tinha alguns links do BID e do Banco Mundial. Nós nos demos ao trabalho de ler esses textos. São textos do Banco Mundial e do BID, com a estrutura do que está na PEC. Demissão de servidores e muita coisa mais. Então, olha de onde vem. Isso é muito importante para conectar a luta da auditoria cidadã com as nossas pautas dos sindicatos, da classe trabalhadora. Não é? A relação entre a financiarização e o sistema da dívida é direta, intrínseca. O sistema da dívida é um dos principais alimentos do mercado financeiro. Por que é o sistema da dívida? Em vez de ser uma dívida que traz recursos para o orçamento, para serem investidos em nosso desenvolvimento socioeconômico ambiental, nós temos uma contínua subtração de recursos, como mostra o gráfico, que está aí no folheto que vocês receberam, está lá no banner. Bem-vinda. E os mecanismos operados pelo Banco Central são os principais alimentos do sistema da dívida. Olha como a coisa é sistemática, de um vai alimentando o outro, extraindo recursos da sociedade, do orçamento público, de várias formas, para alimentar esse sistema. E os esquemas são a Bolsa Banqueiro, não é? Esse esquema que o Banco Central remunera diariamente o dinheiro que os bancos não emprestam para a sociedade. O dinheiro da própria sociedade que está depositado nos bancos. Se os bancos não emprestam, o Banco Central remunera para os bancos, com o nosso dinheiro. E usando o título da dívida pública para justificar essa remuneração. Então, o rombo está aqui, está aqui no Banco Central. A cada 1% da Selic, nós temos um gasto extra a mais de 62,9 bilhões na conta dos juros. Então, é aqui que está o rombo. E a gente fica submetido a arcabouço, a teto de gastos. O que adianta cortar gastos sociais? Nós estamos aqui vendo o pessoal das universidades de Santa Catarina, o pessoal das universidades estaduais do Rio de Janeiro, em greve. No Rio de Janeiro, técnicos chegam a ganhar menos que um salário mínimo por causa do arroxo. O que adianta cortar mais ainda? Estou vendo que o pessoal da ciência e tecnologia, não é? Sofrendo com corte de gastos. O que adianta cortar nos gastos sociais se o rombo está aqui no sistema da dívida? Não é? E está tudo interligado. O esquema de securitização encarna a financiarização. Porque é criada uma empresa que emite papéis, uma empresa pública, que acabou de ser criada, ela já emite papéis, esses papéis são vendidos. Isso é dívida, porque quem vai assumir a obrigação de pagar por esses papéis é o Estado. De que forma? Por fora do orçamento.
É um escândalo esse esquema de securitização. E nós conseguimos barrar durante anos, de 2016 até 2024, uma luta ferrenha, toda semana aqui dentro desse Congresso Nacional, nós conseguimos atrasar a aprovação desse projeto, que infelizmente em 2024, em acordos espúrios, ele foi aprovado e passou a fazer parte da legislação brasileira. Uma vergonha para o Brasil ter um esquema fraudulento na sua legislação. A responsabilidade do Banco Central na financiarização e no crescimento da dívida ilegítima é gigante. Desde a sua criação na década de 60, logo de cara emitiu uma resolução permitindo os bancos se endividarem à vontade lá fora. Depois assumiu o papel de devedor na década de 80, como eu já falei. Houve uma suspeita mais de 90% comprovada de prescrição daquela dívida. O Banco Central ignorou, transformou em títulos Braid, e depois aqueles Braid foram transformados em novos títulos de dívida interna e foram aceitos como moeda para comprar nossas empresas privatizadas por Fernando Henrique Cardoso. Então, a relação do sistema da dívida, gente, com esses esquemas é muito grande, não é? Hoje, há décadas, o Banco Central remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos. Na época da pandemia, colocou numa PEC 10, a possibilidade de comprar papel podre de banco sem limite. Olha bem, a que ponto chega em pandemia, o povo morrendo, e o Banco Central coloca uma PEC para permitir compra de papel podre de banco sem limite. Tá? Adoção de medidas de transferência de trilhões na pandemia e prejuízos. Quando o Banco Central apura prejuízo, ele transfere o prejuízo para o Tesouro Nacional. Como que quer ser independente desse jeito? Recebe quase 3 trilhões de título de graça do Tesouro. Tesouro paga juros sobre esses títulos e ele, quando apura prejuízo, transfere o prejuízo. Para encerrar, meu tempo está acabando, as fraudes cometidas pelo Master estão fartamente comprovadas e, mais uma vez, encarnam o processo de financiarização. O financiamento desregulamentado da economia possibilita essa fraude. Provoca crises, que depois são empurradas para a classe trabalhadora. A falta de controle do Banco Central, gente, é um escândalo. Eu pergunto para todos vocês, como que o Banco Central não viu? O Banco Master tinha um capital de pouco mais de 1,5 bi. Como que esse banco pode ter gerado um prejuízo para o Fundo Garantidor de Crédito de 52 bilhões. Isso não foi da noite para o dia. Como que o Banco Central não viu isso? Fora o prejuízo dos fundos de regime próprio, de estados e municípios, que não foram cobertos pelo Fundo Garantidor. Então, além dos 52 bi até agora descobertos, ainda tem todo o prejuízo dos fundos de previdência de estados e municípios. A emissão comprovou, vou só terminar. Houve também comprovou também, escancarou a emissão de papel podre, simplesmente emitia CDB, que passava por uma sequência de instituições que faziam a sobrevalorização artificial. Aí a gente tem que falar com muita tristeza. Envolvimento e o apodrecimento de estruturas de poder de todos os poderes. Por que não sai a CPMI aqui? Nós temos que lutar muito por essa CPMI.
Porque se não fizer essa investigação para culpar os responsáveis, somos nós que vamos pagar essa conta, como já estamos pagando, tá? Tem que rever a lei complementar 179, que já deu autonomia para o Banco Central. Tem que rever. O caso Master escancarou que essa autonomia já concedida foi um erro, que tem que ser corrigido. Mas a falta de vergonha na cara está fazendo com que o Senado dê passos inversos. Não só querem manter essa autonomia já atingida, como querem colocar essa autonomia no texto constitucional com a PEC 65 e ampliar ainda mais. Isso é uma vergonha. Isso aqui também, gente, desculpa, eu vou passar um pouquinho do tempo, mas eu tenho que falar isso aqui. Em 3 de abril, já estava rolando a negociação, como essa notícia mostra, ó, a compra do Master pelo Banco de Brasília já estava em negociação desde março, os escândalos já estavam vindo à tona, a Fernanda falou na fala dela. Nós já estávamos juntas com o deputado Fábio Félix, quando o economista-chefe do Master veio a público dizer que a venda beneficiaria ambas as partes e que a expansão do Master é robusta. Agora, quem era esse economista-chefe? Paulo Gala, que se deu a sua cara para falar que o trabalho da Auditoria Cidadã está errado, que o gráfico da Auditoria Cidadã, feito com dados oficiais, estariam errados. Então, mais um mérito do escândalo Master, que está escancarando tudo. Escancarou porque que estamos em lados opostos, né? Graças a Deus. E a crise tem repercutido nos regimes próprios de previdência. Eu vou deixar isso para os nossos queridos palestrantes comentarem. Ano passado, a Auditoria Cidadã já publicou artigos sobre isso, muito antes da intervenção. Essa conjuntura toda escancara, gente, a centralidade do sistema da dívida e a necessidade de auditoria. Eu convido todos vocês a acompanharem a Auditoria Cidadã, seguir nossas campanhas pelo limite do juro, campanha por direitos sociais, é hora de virar o jogo. O nosso gráfico mostra o escândalo do privilégio da dívida. Temos um artigo publicado pelo Extra Classe, caso de polícia. Ano passado foram mais de 2 trilhões de gastos com a dívida. Tá? A dívida tem pesado sobre as famílias, né? Mais de 80% da população endividada. Enfim, é urgente auditar essa dívida, que o Tribunal de Contas já falou que não tem contrapartida e que tem crescido por conta dos juros altos. É aqui que está o rombo das contas públicas. É no sistema da dívida, né? E aí a dívida cresce, explode por esses mecanismos como Bolsa Banqueiro, juro alto, transformação de dívida privada em dívida pública. E aí, a dívida alta tem justificado o quê? Mordida de quase metade do orçamento todo ano, tem justificado contra-reformas, privatizações, estabelecimento de modelo econômico pautado na escassez, falta de recursos para áreas essenciais, privatizações insanas, tudo para o pagamento desse sistema da dívida, não é? Então, é urgente fazer essa auditoria. Quem ainda não fez o nosso curso à distância, venha fazer, não é? As inscrições estão abertas, inclusive, viu? Aguardo todos vocês nos nossos cursos, nas nossas redes sociais. E muito grata, viu? Grata a todos vocês. Além de todos os vídeos que eu vou colocar para você, da prisão, mandado de busca e apreensão, tornozeleira, inclusive nesse Ciro Nogueira, eu vou trazer para você também essa matéria. O Ciro Nogueira, quando o presidente Bolsonaro estava preso lá na Papudinha, era o cara que dizia que estava articulando para a direita. Ele queria, não sei porquê, de todas as formas, junto com o Silas Malafaia, colocar o Tarcísio como candidato a presidente. Ele queria. Dizia que o Flávio não podia, que o Flávio não era o cara certo. Olha o que foi que aconteceu. A investigação da Polícia Federal aponta o senador Ciro Nogueira, do PP,
que ele recebia repasses mensais do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que chegaram a receber R$500 mil por mês. Ciro Nogueira foi alvo nesta parte da manhã. Pois é, meus amigos, hoje é o Dia Nacional da Dúvida. Deveria ser até feriado. O Dia Nacional da Incerteza, o Dia Nacional da Pergunta. O que Lula foi fazer nos Estados Unidos? Ninguém sabe ao certo. Bem, teorias, versões, temos aí as mais diversas. Uns dizem que ele foi lá apenas para tirar uma foto ao lado do loirão, uma foto sorridente. Outros dizem que ele foi lá apenas para interceder junto àquelas duas siglas, a fim de que não se tornem ou não sejam consideradas grupos terroristas. Dizem também uns que ele foi fazer lobby pelos irmãos Batista ou pela JBS. E também falar sobre tarifas. O fato é que Lula conversou por 3 horas com o loirão a portas fechadas, saiu a francesa, não disse tchau para ninguém e foi direto para a embaixada. E lá deu uma daquelas entrevistas controladas, vamos dizer assim. Então hoje, na verdade, ninguém sabe o que aconteceu, mas todo mundo tem uma teoria ou uma suspeita. Aqui eu mais, digamos assim, achei interessante foi a do jornalista venezuelano Homero Boscón. Ele disse o seguinte, é uma teoria bem interessante. Ele disse que o presidente do Brasil teria realizado uma visita inesperada e misteriosa a Washington em busca de anuência do presidente Trump para abrigar em território carioca Diosdado Cabello, Miguel Dias-Canel e Gustavo Petro, próximos a sair de suas posições de poder, tanto na Venezuela quanto em Cuba e Colômbia, respectivamente. Ele diz que, parece, o que tudo indica, Lula saiu da Casa Branca com tábuas na cabeça, a julgar pela pressa com que retornou a Brasília. Lula talvez também tenha pedido clemência para si mesmo, diz Homero Boscán, pois parece ter perdido sua reeleição para Flávio Bolsonaro, que o supera amplamente nas pesquisas. Lula estaria condenado a ser o último grande chefe do castrocomunismo chavista na América, termina Homero Boscán a sua teoria. O que você acha? Eu achei muito interessante, porque afinal de contas, essas 3 personagens, Petro, Dias-Canel e Diosdado Cabello, sim, estão de saída e precisarão de um abrigo confortável. Aí podemos pensar em Moscou, mas Moscou é muito fria para a nossa latinidade. Podemos pensar então no Rio de Janeiro, por que não? Essa seria a teoria de Boscán. Mas aí existe um quarto nome também, segundo Boscán. Por que o Rio de Janeiro? Porque ficaria tudo em casa? É uma pergunta, hoje é o Dia Nacional da Pergunta. Seja como for, a situação pode realmente estar muito complicada, pelo menos para 3 desses nomes que aparecem aí. Ou seria para 4? Deixe aqui o seu comentário. Até depois, se Deus quiser. O cara acabou de fazer uma jogada de mestre, um checkmate. Me desculpa, galera. Ele pegou todo mundo de surpresa, tá todo mundo chocado. Quando ele obriga o Alcolumbre a fazer uma sessão conjunta, ou seja, do Congresso, automaticamente o Alcolumbre teria que dar abertura à CPMI do Banco Master e colocar para votar os vetos do Lula, que inclusive é a dosimetria. Ele deu a rasteira e puxou o tapete de todo o sistema. Escuta aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu um prazo de 2 dias para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, formalize a prorrogação da comissão mista que investiga a fraude nos descontos de aposentados e pensionistas do INSS. A assessoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que ele ainda não foi comunicado e que vai aguardar uma avaliação da advocacia do Senado. O fato é que, se em 48 horas Alcolumbre não fizer a leitura do requerimento, a CPI estará prorrogada automaticamente. A situação é a seguinte, CPMI do Banco Master é uma CPMI que vai para cima do próprio Alcolumbre, ele vai ser obrigado pelo regimento a dar abertura a ela. Ou ele não faz a sessão e automaticamente, com sessão ou não, a CPMI vai ser prorrogada.
A banda podre do STF partiu para cima da pessoa do ministro André Mendonça e da sua atuação à frente do caso Master com ofensas na imprensa. Claro, tudo isso tem uma intenção e eu vou te contar agora quais foram essas ofensas, por que eles estão partindo para cima e o que eles querem com isso. Isso revela já de cara, podemos dizer, uma covardia e um medo danado que essa banda podre do Supremo está tendo da atuação que o Mendonça vem fazendo. Eu vou te contar tudo isso agora. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você se inscreva aqui no nosso canal e deixe like, deixe o seu joinha nesse vídeo. Muito bem, os ministros da ala podre do STF, que a gente sabe muito bem quem são, eles estão dizendo, saíram dizendo no jornal O Globo que o Mendonça está caçando o Moraes. É uma caça ao Moraes na delação do Vorcaro. Que todas essas notícias que estão saindo sobre o Vorcaro, que a delação do Vorcaro é ruim, que há uma insatisfação, que o Vorcaro está mentindo ou omitindo, tudo isso seria uma tristeza, vamos dizer assim, da parte do ministro Mendonça, só porque o Vorcaro não entregou nessa delação a cabeça do Moraes, ou não entregou pelo menos por completo, entregou uma parte, né? Vamos dizer assim, mas não entregou tudo. E isso não é verdade. O Mendonça está insatisfeito, os investigadores da Polícia Federal, com a delação do Vorcaro, porque ele está mentindo claramente, como eu já mostrei em vídeo aqui no canal. Ele, por exemplo, disse que o Ciro Nogueira é uma pessoa maravilhosa, que não tinha nada contra ele, sendo que a polícia tinha informações de que o Ciro Nogueira estava recebendo R$500 mil por mês. Pô, então como é que você esquece que está pagando R$500 mil por mês para uma pessoa? Não tem como, ele estava mentindo. E também, óbvio, que estava mentindo em relação ao ministro Moraes, porque ninguém paga 129 milhões para tua mulher para se aproximar de você e não querer nada com você. Já viu? Só se fosse um amor platônico, então, do Vorcaro pelo ministro Moraes. Paga 129 milhões para a mulher dele para se aproximar daquela beleza toda. Não é possível acreditar nisso. Então, é óbvio que é isso que está causando insatisfação no ministro André Mendonça e nos investigadores. A clara mentira que está na delação do Vorcaro. Tanto que, enfim, ele está mesmo pensando até mesmo em trocar de advogado, como também já revelamos aqui no canal e explicamos por quê. O ponto, meus caros, é que essa mentira toda fez com que o Vorcaro se tornasse uma pessoa, a sua delação, uma delação sem credibilidade. E uma delação sem credibilidade é nula, é inválida. E não é porque é inválida para o Mendonça, não é porque é inválida porque o Mendonça quer, é inválida para a lei. Uma delação que é pega em contradição, uma delação que está em contradição com os fatos, ela torna-se nula. E talvez esses ministros da banda podre que estão saindo para a imprensa dizendo que o Mendonça está caçando Moraes, talvez o que esses ministros queiram é exatamente isso. Para além de torcer para uma delação que poupe o seu coleguinha Moraes, essa banda podre também muito provavelmente quer que vá adiante uma delação que vá poder ser anulada. Então, quando eles defendem uma delação que é contraditória, essa banda podre do STF está, na verdade, defendendo uma delação que adiante vai ser anulada. E vai ser anulada por quem? Por eles mesmos, quando estiverem no plenário julgando esse caso. A banda podre não dá ponto sem nó. Eles são juristas de ocasião, mas políticos profissionais. E a gente sabe disso. Muito bem. Então o Mendonça, o que ele tem certeza é de que ele precisa ter uma delação concreta, ele precisa ter uma delação capaz de seguir adiante e condenar as pessoas todas envolvidas, e é isso que ele quer. Ele não pode seguir adiante com uma delação mentirosa ou com uma delação que se torne frágil adiante. Bom, o ponto é esse. Se nós estivermos, se essa banda podre do STF permitir, né, que essa narrativa da caça ao Moraes siga adiante, eles vão conseguir o que eles tanto querem, que é enterrar o caso Master, e ainda vão enterrar também o Mendonça. Também o Mendonça, porque se eles dizem que o Mendonça quer caçar o Moraes, óbvio que por trás disso eles querem criar a ideia de que o Mendonça tem um inimigo, e se tem um inimigo não pode julgar o inimigo, não pode julgar os fatos sobre os inimigos. Então é também uma forma de jogar sobre o Mendonça um véu de desconfiança. Foi o que eles fizeram com o Moro, foi o que eles fizeram com o Joaquim Barbosa, foi o que está sendo feito agora.
agora com o Mendonça. O Mendonça que se cuide, é um contra todos, ele está isolado ali dentro do STF e precisa ser esperto e muito bem aconselhado, porque essa banda podre, meus amigos, ela, repito, não dá ponto sem nó. São juristas de meia tigela, mas políticos muito experientes. Vamos acompanhar esse caso. Deixa aqui o seu comentário, diga aí o que você acha que o Mendonça deveria fazer para se blindar e se proteger dessa história toda, dessa banda podre do STF. Deixe o seu comentário e esteja aqui comigo no canal, porque eu estou acompanhando esse caso, ó, de perto. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.